A chuva lavava o sangue e o óleo do asfalto. A Mavi passava as noites a vender rosas machucadas a bêbados, sem saber que o seu pai acabara de apostar a sua vida. Quando os homens vieram cobrar, não queriam dinheiro. 3 sindicatos rivais, 3 homens implacáveis que governavam o submundo da cidade. Não conseguiam concordar sobre quem era o dono da filha do vigarista, por isso decidiram partilhar. Isto não é um conto de fadas, é uma aquisição hostil. Fique para descobrir como o ativo se tornou a chefe. O frio infiltrava-se pelas solas das botas da Mavi. Era um frio úmido e cortante, do tipo que se instalava na medula e ficava lá. Ficou de pé sob o letreiro de neon intermitente de uma loja de pornografia, com um balde de plástico de crisântemos e rosas vermelhas baratas aos pés. Eram 2 da manhã. A cidade era uma besta que só se alimentava dos desesperados. Mavi soprou para as mãos rachadas. Não via o pai há 4 dias. Isto não era incomum. Richard tinha o hábito de desaparecer na cave fumarenta do distrito do Diamante, atrás da ilusão de uma mão vencedora. Regressava sempre com cheiro a uísque barato e pânico. Esta noite não regressou. Em vez disso, um Lincoln Town Car preto parou na berma. Não estacionou. Ficou ali, o ronco pesado do motor a vibrar pelo asfalto molhado. Mavi enrijeceu. A rua, normalmente povoada por gatos vadios e toxicodependentes cambaleantes, esvaziou-se em segundos. O instinto dizia-lhe para correr. A mala pesada de lona atravessada no peito continha exatamente 42 euros em trocos. Não lhe comprariam um bilhete para fora do estado, mas talvez a levassem para o outro lado do rio. Antes que pudesse virar-se, mais 2 carros cercaram o Lincoln. Um era um Mercedes blindado elegante. O outro, um SUV deteriorado, mas pesadamente modificado. As portas abriram-se. O som de portas pesadas a fechar-se ecoou como tiros na rua silenciosa. 3 homens desceram para o passeio. Não se olharam. Olharam para ela. Roman estava junto ao Mercedes. Usava um casaco de carvão feito à medida que provavelmente custava mais do que o quarteirão inteiro. O seu rosto era afiado, olhos impassíveis como sílex lascado. Parecia menos um gangster e mais um executor corporativo. Declan encostou-se ao SUV. Era corpulento, a mandíbula coberta de barba por fazer, um casaco de cabedal apertado nos ombros. Era o tipo de homem que partia ossos com as próprias mãos e depois dormia tranquilamente. Mastigava um palito, o olhar a varrê-la com hostilidade aberta. O terceiro homem a sair do Lincoln era Victor, uma década mais velho, prata nas têmporas, carregando uma bengala pesada com ponta de prata que não parecia precisar. Projetava uma aura de calma absolutamente aterradora. Mavi, disse Victor. A sua voz era um murmúrio baixo. Deixe as flores. Mavi não se moveu. O coração batia contra as costelas. Um pássaro frenético preso numa gaiola. Não vos conheço. Conhece o seu pai, interveio Roman. O seu tom era cirúrgico, cortando o ar úmido. Ele deve à minha organização 400. Ele deve ao sindicato do Victor $500 000. Ele deve à equipa do Declan um carregamento de armas não registradas que perdeu nos cais. Mavi engoliu em seco. O gosto a cobre inundou-lhe a boca. Não tenho isso. Eu vendo flores. Declan soltou uma risada áspera, cuspindo o palito para o passeio. Sabemos o que vende, querida. O Dick fugiu, abandonou o estado, mas deixou um sinal. Declan enfiou a mão no casaco. Mavi estremeceu, preparando-se para uma arma. Em vez disso, tirou um papel amarrotado, grosso com a letra frenética e irregular do pai. Atirou-o. O vento apanhou-o, colando-o à canela de Mavi. Ela retirou-o com os dedos dormentes. Peguem na miúda. Ela trabalha que se farta. Vai aprender. As palavras desfocaram-se. A desceu, retorcendo-se, num nó apertado e doentio. Ele não a tinha abandonado apenas. Tinha-a trocado. Usado-a como fichas de póquer para comprar tempo para fugir. 1 milhão de euros, sussurrou Mavi, a absurdidade do número a sufocá-la. Não consigo ganhar 1 milhão de euros, nem a vender ervas daninhas. Não, disse Roman, a verter um relógio de prata. A disputa de hoje foi sobre jurisdição. Richard jogou com todos nós os 3. Normalmente, isso acaba com um corpo no rio, mas como ele se foi embora, a dívida recai sobre a garantia. Nós tiramos a sorte, disse Declan com um sorriso de escárnio. Ninguém ganhou. Não gostamos de partilhar.
Victor deu um passo à frente, a ponta de borracha da sua bengala a bater no cimento com um baque surdo. Chegamos a um compromisso. Você é um ativo. Um ativo com uma dívida. Até que essa dívida seja liquidada, você pertence ao bloco de detenção. Virá conosco. Se fugir, os cães do Declan arrastá-la de volta. Se confrontar o Roman, congelaremos as suas contas e arruinaremos quem ajudar. Se me mentir, bem, não mentirá. Maeve olhou para o balde de rosas. As pétalas estavam a ficar castanhas nas bordas. Olhou para a rua, escura e indiferente. Tinha 22 anos. Tinha o diploma do ensino secundário e terra sob as unhas. Não gritou. Gritar não funcionava naquela parte da cidade. Desapertou a mala de lona e deixou-a cair no pavimento molhado. Tudo bem, disse Maeve, a voz a tremer apenas ligeiramente. Quem vai a conduzir? Os olhos de Roman estreitaram-se. Um lampejo de algo, surpresa, talvez respeito, cruzou o seu rosto. Declan riu novamente, mais alto desta vez. Victor simplesmente abriu a porta traseira do Lincoln. Entre, disse Victor. A viagem era sufocante. Maeve sentou-se na parte de trás do Lincoln, espremida entre Victor e o pesado vidro à prova de balas. Roman e Declan seguiram nos seus respectivos veículos. O comboio moveu-se como um tubarão pelas ruas da cidade, furando sinais vermelhos sem hesitação. O calor dentro do carro era sufocante. O casaco úmido de Maeve cheirava a terra barata e água da chuva. Sentia-se suja sentada no couro imaculado cor de creme. Está silenciosa, observou Victor. Não olhava para ela. Olhava para a janela, a ver a cidade a desfocar-se. Falar mudaria minha situação? Perguntou Maeve. Manteve as mãos firmemente cruzadas no colo para esconder os tremores. Não. Então estou a poupar o meu fôlego. Victor virou a cabeça lentamente. Os seus olhos eram de um azul pálido, desbotado. Eram olhos que tinham visto coisas terríveis e ordenado outras piores. Pragmatismo. Raro em alguém da sua idade. Pragmatismo. O seu pai é um homem histérico. Parece que não herdou o seu temperamento. Não herdei nada dele, a não ser dívida. Chegaram a uma propriedade nas falésias do norte, muito para além dos limites da cidade. Não era um lar. Era uma fortaleza. Altos portões de ferro, câmaras a girar cegamente na escuridão, homens armados a patrulhar o perímetro com cães. Os carros estacionaram num pátio de gravilha espalhado. Maeve foi conduzida para dentro. O átrio era vasto, ecoante, com chão de mármore frio. Parecia uma tumba. Roman e Declan entraram atrás deles. Os três homens reuniram-se no centro da sala, deixando Maeve de pé junto às pesadas portas de carvalho, a pingar água sobre a pedra polida. Falaram em tons baixos e cortados. Estavam a discuti-la como se fosse uma obra de arte roubada. Como armazená-la, como garanti-la. Cheira a esgoto, resmungou Declan, a tirar o casaco de cabedal. Olhou para Maeve. O que fazemos com ela? Ponha-na com um uniforme de empregada, façam-na esfregar os pisos pelos próximos 50 anos. Ela não tem competências práticas, concordou Roman, a tirar as luvas de cabedal dedo a dedo, mas representa alavancagem. Se o Richard reaparecer, temos a filha dele. Richard não vai reaparecer, disse Victor suavemente. É um covarde, considera morta. Ela é o nosso problema agora. Maeve deu um passo à frente. As suas botas rangeram contra o mármore. Não sou um problema, sou uma pessoa. Eu sei trabalhar. Digam-me apenas quais são-se para ela. 3 pares de olhos voltaram com descendência. Os termos? Perguntou Roman, a voz a pingar com descendência. Acho que vocês são empresários, retrucou Maeve. O seu medo estava a metastizar em raiva. A picada crua e irregular da traição do pai estava a agir como um anestésico bizarro. Vocês não me atiraram numa viela. Trouxeram-me aqui. Isso significa que querem alguma coisa. Então, o que é? Qual é a taxa de juro da minha vida? Declan atravessou a sala em 3 longos passos. Invadiu o seu espaço, pairando sobre ela. Cheirava a tabaco e óleo de arma. Esticou o polegar áspero. Agarrou o seu queixo, forçando a cabeça para cima. O aperto era doloroso. Maeve não pestanejou. Olhou diretamente nos seus olhos escuros e voláteis. Tens uma boca engraçada, miúda das flores, rosnou Declan. Não das ordens. Nós somos donos de ti. Dizemos para saltares, tu perguntas até que altura. Dizemos para te despiteres, tu perguntas que música. O coração de Maeve bateu contra as costelas, mas manteve a voz nivelada.
Se quisessem dinheiro, podiam ter comprado 10 pela quantia que o meu pai vos devia. Querem o vosso dinheiro de volta. Eu trabalho, mas não sangro por vocês. E não me deito com vocês. Esses são os meus termos. A mandíbula de Declan apertou-se. Por um segundo, Maeve pensou que ele ia bater-lhe. Em vez disso, uma gargalhada calma e seca ecoou pelo átrio. Roman, deixa ir, Declan, disse Roman. Declan sorriu de escárnio, largando a mão, mas não recuou. Victor apoiou-se na bengala. Será dada uma divisão no ala leste. Não sairá da propriedade. Serão atribuídas tarefas. Se as executar adequadamente, será alimentada e alojada. O principal da sua dívida será recalculado anualmente. Era uma sentença de prisão disfarçada de jargão corporativo. Mostrem-lhe os seus aposentos, ordenou Victor a um dos guardas que estava silenciosamente ao pé da escada. Quando Maeve se virou para seguir o guarda, sentiu o peso dos seus olhares. Já não era apenas uma entrada no livro Razão. Tinha reagido, e no mundo deles a presa não reagia. Ainda não sabiam o que fazer com ela. Bom, usaria isso. Passou uma semana. A propriedade era uma prisão fria e bonita. O quarto de Maeve era maior do que o apartamento que partilhara com o pai. Tinha uma varanda com vista para as falésias, uma cama enorme com lençóis de seda e uma casa de banho inteiramente em mármore. Deram-lhe roupas, cores neutras, tecidos caros, camisolas de cachemira, calças feitas à medida. Ela odiava-as. Pareciam um uniforme. As suas tarefas eram surpreendentemente banais, mas inteiramente psicológicas. Ela não estava a esfregar pisos. Roman pô-la a trabalhar na biblioteca, a organizar registros e a digitalizar antigos livros Razão. Não os mais sensíveis, apenas as empresas fictícias, os bens imobiliários. Maeve sentou-se à enorme secretária de mogno, os olhos a percorrer linhas de dado. Era rápida com os números. Crescer pobre significava que sabia sempre exatamente quanto as coisas custavam ao cêntimo. A porta abriu-se. Roman entrou. Não bateu. Serviu-se de um copo de água de uma jarra de cristal numa mesa lateral, observando-a. Maeve não levantou os olhos do portátil. Em contraste à discrepância nas declarações fiscais da empresa fictícia, afirmou Roman. Não era uma pergunta. Alguém andava a roubar por cima, respondeu Maeve, a destacar uma linha na folha de cálculo. 3% do bruto canalizado através de uma corporação fictícia nas Cayman. Desajeitado. Usaram o mesmo número de encaminhamento nos últimos 4 trimestres. Roman aproximou-se dela. Debruçou-se, uma mão apoiada nas costas da cadeira dela, a outra na secretária. Estava a encurralá-la. Você não a assinalou. Eu destaquei-a, mas você não me reportou, disse Maeve, virando finalmente a cabeça. O seu rosto estava a centímetros do dela. A proximidade era deliberada, concebida para intimidar. Sou uma refém, Roman, não uma auditora. Quer que eu encontre as fugas no seu império? Comece a pagar-me um salário para abater a minha dívida. Os olhos de Roman escureceram. A máscara impassível vacilou por uma fração. Esquece o teu lugar, Maeve. O meu lugar é uma linha no seu balanço, disse ela, a voz firme apesar da adrenalina a subir nas suas veias. Você está a testar-me para ver se sou inteligente. Sou. Se quer usar isso, compense-me. Caso contrário, demita-me. Ele olhou para ela durante um momento longo e pesado, e então, lentamente, um sorriso perigoso curvou os seus lábios. Cuidado, a arrogância é um caminho rápido para se magoar. Levantou-se e foi até a porta. Deduzir 5.000 do seu principal. A porta fechou-se com um clique. Maeve soltou um suspiro que não se apercebera de estar a prender. Estava a brincar com o fogo, mas tinha de o fazer. Se permanecesse passiva, desapareceria naquela casa. Tinha de se tornar valiosa. Naquela tarde, encontrou Declan. Estava a caminhar pelos jardins oeste, um labirinto de sebes extenso e bem cuidado. O ar fresco era a única coisa que a mantinha sã. Ouviu o baque pesado de punhos a atingir um saco de boxe antes de o ver. Declan estava num ginásio exterior improvisado sob um pavilhão de vidro. Estava sem camisa, o torso coberto de tatuagens escuras e espalhadas que pareciam tinta de prisão misturada com arte de alta qualidade. Estava a castigar o saco de boxe, o suor a brilhar nos seus ombros. Cada golpe soava como uma colisão de carros. Maeve tentou passar, mantendo a cabeça baixa. Para, latiu Declan, sem quebrar o ritmo. Maeve congelou, virou-se lentamente.
Declan deu um último gancho feroz, depois agarrou o saco a balançar. Respirava pesadamente, o peito a arfar. Agarrou uma toalha e enxugou o rosto, os olhos escuros fixos nos dela. "Acha que é esperta, não é?" perguntou ele, a caminhar na sua direção. "A brincar com números com o Roman, a tentar parecer que pertence aqui." "Estou a tentar sobreviver", disse Maeve, a cruzar os braços sobre o peito. O vento de outono era cortante, mas ela recusou-se a tremer à frente dele. "Sobrevivência por aqui significa manter a cabeça baixa", disse Declan. Parou a 1 metro dela. A violência crua que irradiava dele era palpável. "Não fazes exigências ao Roman. Não fazes exigências a nenhum de nós." "Ou o quê?" desafiou Maeve, surpreendendo-se a si mesma. O esgotamento da semana passada estava a transbordar para a imprudência. "Vais bater-me, enterrar-me. Se fizeres isso, perdes o teu dinheiro. Sou a tua garantia. Lembras-te?" Declan largou a toalha, agarrando o seu braço. O aperto era de aço. Puxou-a para o seu peito. Maeve engasgou-se, as mãos a subirem instintivamente para o empurrar. Era como empurrar uma parede de tijolos. "Não brinca comigo, miúda das flores", sussurrou ele, o rosto a centímetros do dela. "O Roman pode preocupar-se com folhas de cálculo, eu não. Eu preocupo-me com respeito. Se me empurrares, eu empurro de volta. E garanto-te, eu bato com mais força." Maeve olhou para ele. Não se debateu. Largou as mãos. "Então bate-me, ou larga-me." Declan perscrutou os olhos dela. Procurava medo, a submissão trêmula que estava habituado. Não o encontrou. Os olhos de Maeve estavam duros, ancorados por uma raiva profunda e oca que espelhava dele. O seu aperto afrouxou ligeiramente. O seu olhar desceu para os lábios dela por uma fração de segundo antes de voltar para os olhos dela. Largou-a, dando um passo para trás como se tivesse sido queimado. "Fica fora do meu caminho", murmurou Declan, virando-lhe as costas e caminhando em direção à casa. Maeve ficou sozinha no jardim, o braço latejando onde os dedos dele tinham cravado. 2. Jantar naquela noite foi a primeira vez que ela se sentou com os três. A sala de jantar era cavernosa. Uma longa mesa de mogno ficava sob um lustre de cristal a pingar. Victor sentava-se à cabeceira, Roman na sua direita, Declan. Havia um lugar para Maeve na extremidade mais distante. Aquele silêncio era opressivo. O tilintar da prata contra a porcelana era o único som. Maeve empurrou o bife no prato. Não tinha apetite. "Ouvi dizer que tem sido produtiva na biblioteca", disse Victor, a cortar a carne sem levantar os olhos. "Ela é adequada", respondeu Roman friamente, a tomar um gole de vinho. "Ela é uma dor de cabeça", murmurou Declan, a rasgar um pedaço de pão ao meio. Maeve olhou para o comprimento da mesa. "Estou aqui. Não precisam de falar de mim como se eu fosse um móvel." Declan bufou. Roman não reagiu. Victor pousou lentamente a faca e o garfo. Pegou no guardanapo, limpou a boca e finalmente olhou para ela. O peso do seu olhar silenciou a sala. Até Declan parou de mastigar. "Você está viva porque permitimos", disse Victor. A sua voz não estava levantada. Tinha a autoridade absoluta de um homem que detinha a vida e a morte nas suas mãos todos os dias. "Você dorme numa cama quente porque nós a fornecemos. Não confunda a nossa contenção com fraqueza, Maeve. Você está a testar limites. Sugiro que pare antes de os encontrar." Maeve agarrou a borda da mesa. Só quero saber quando acaba." 1 ano, 10 anos. "A dívida é paga quando dissermos que é paga", respondeu Victor suavemente. "Você pertence a esta casa agora. Pertence aos três. A vida do seu pai acabou. A sua acabou de começar. Sugiro que se adapte." Pegou no garfo e recomeçou a comer. A conversa tinha terminado. Maeve olhou para os três. Roman a calcular o seu valor. Declan a lutar contra o impulso de a quebrar. Victor casualmente a segurar a sua trela. Pensavam que a possuíam. Pensavam que tinham adquirido uma rapariga indefesa e aterrorizada que podiam moldar e usar até ela ceder. Maeve tomou um gole lento da sua água. Olhou para a faca pesada de prata ao lado do seu prato. Ela não ia ceder. Ela ia adaptar-se. Se eles queriam que ela fizesse parte do mundo deles, ela aprenderia as regras. E depois reescrever-las-ia. Novembro despojou as árvores à volta da propriedade, deixando os terrenos extensos com aspecto de um cemitério de madeira morta e terra congelada. No interior, a temperatura era estritamente regulada.
Mas Mavi sentia o frio de qualquer forma. Vivia nas paredes. Vivia nos homens que caminhavam pelos corredores. Tinham passado 3 meses. O terror agudo e frenético da sua primeira semana tinha diminuído para uma dor pesada e persistente. A sobrevivência já não se tratava de escapar na noite. Tratava-se de navegar no campo minado dos 3 homens que possuíam o seu papel. Passava os dias na biblioteca. Roman tinha lhe dado acesso aos livros-razão secundários, aos negócios legítimos que usavam para lavar o sangue do seu dinheiro. Os fundos imobiliários de Lordat, uma cadeia de concessionários de automóveis de luxo. Mavi sentou-se à mesa de mogno, os olhos a arder com a dura luz azul do monitor. O relógio na lareira passou da meia-noite. Estava a cruzar os manifestos de expedição de uma autoridade portuária em Boston com o inventário declarado da sua empresa de importação. Os números não mentiam. As pessoas sim. As pesadas portas duplas abriram-se. Roman entrou a desapertar uma gravata de seda. Parecia exausto, os ângulos agudos do seu rosto projetados na sombra. Não a reconheceu imediatamente. Caminhou até ao minibar, serviu 2 dedos de líquido âmbar num copo pesado de cristal e bebeu-o num só movimento suave. Está a roubar novamente, disse Mavi. A sua voz era plana, desprovida do tremor que tinha há meses. Roman parou, pousando o copo com um suave tilintar. Virou os olhos escuros, fixando-a. Com licença. Não você especificamente, mas alguém no seu setor de Boston. Virou o portátil, empurrando-o para a borda da secretária. Os manifestos de expedição listam peças de automóveis, alta taxa, peso pesado, mas os registros de consumo de combustível dos caminhões de transporte não correspondem ao peso. Estão a andar leves. O que quer que esteja nessas caixas não são blocos de motor. Roman aproximou-se. Debruçou-se, as mãos apoiadas na borda da secretária, a enquadrá-la. O cheiro a Scott e ar frio da cidade invadiu-a. Ele olhou para o ecrã, a mandíbula a contrair-se. Estão a mover narcóticos com o nosso dinheiro, disse Roman baixinho. Não era uma pergunta, era uma sentença de morte para quem quer que dirigisse os cais de Boston. E estão a usar a sua rede de logística para contornar os impostos do cartel, acrescentou Mavi. Recostou-se na cadeira, cruzando os braços. Estão a perder cerca de 80 mil euros por semana em potenciais taxas de transporte, mais a responsabilidade. Se os federais apreenderem esses caminhões, a sua empresa fictícia cai. Roman não se moveu. Manteve os olhos no ecrã, a respiração lenta e medida. Você descobriu isso olhando para os recibos de combustível. Descobri porque as pessoas são preguiçosas. Mentem no manifesto, mas dizem a verdade na bomba de gasolina. Ele finalmente olhou para ela. A proximidade era sufocante. Havia uma intensidade perigosa no seu olhar, um zumbido silencioso de cálculo predatório. Você é incrivelmente útil, Mavi. Começa a ser um problema. Por quê? Porque talvez tenha de começar a pagar-me. Roman soltou uma risada curta e ofegante que carecia de qualquer humor real. Porque as coisas que são úteis tornam-se alvos, e eu não gosto de partilhar os meus ativos. Levantou-se. Imprima os registros. Eu farei uma chamada. Saiu sem mais uma palavra. Mavi suspirou lentamente, as mãos a tremer ligeiramente. Estava a tornar-se indispensável. Era a sua única armadura. Mais tarde naquela noite, a armadura rachou. Mavi estava na enorme cozinha industrial a servir um copo de água. A casa estava morta de silenciosa. Então a porta dos fundos bateu aberta. Declan tropeçou. Estava uma confusão. O seu casaco de cabedal estava rasgado. Os seus nós dos dedos estavam abertos e a sangrar lentamente, e um hematoma escuro cobria o lado esquerdo da sua mandíbula. Cheirava a suor de cobre e cerveja barata. Parou ao vê-la encostada pesadamente à ilha de aço inoxidável. Respirava entre os dentes um silvo baixo de dor. Não me olhes assim, avisou Declan. A sua voz era áspera. Mavi pousou o copo. Como assim? Como um cão vadio que acabou de ser atropelado por um carro. Cães vadios geralmente têm o bom senso de fugir do trânsito. Devolveu ela. Caminhou até o grande kit de primeiros socorros montado na parede perto da despensa. Puxou-o para baixo e colocou-o na ilha. Senta-te. Declan bufou, mas as suas pernas cederam um segundo depois. Deixou-se cair num banco de bar, agarrando a borda da bancada. Mavi abriu o kit.
Agarrou um frasco de antisséptico e uma pilha de compressas. Entrou no seu espaço. De perto, os danos eram piores. Um corte irregular corria ao longo da linha do cabelo, a sangrar para o lado do rosto. Despejou o líquido claro nas compressas. Isto vai arder. Não sinto, grunhiu ele. Pressionou a gaze na testa dele. Declan estremeceu violentamente, a mão maciça a disparar para agarrar o seu pulso. Os seus dedos cravaram-se na sua pele, uma pressão dolorida e desesperada. Mavi não se afastou, olhou-o nos olhos. Os seus olhos estavam selvagens, dilatados, a zumbir com adrenalina residual. Larga, Declan, disse ela suavemente. Ele olhou para ela, o peito a arfar. Lentamente, os seus dedos relaxaram, deslizando pelo seu braço antes de caírem no colo. Você não devia estar a tratar de mim. Devia estar a enfiar uma faca no meu pescoço. Considerei isso, admitiu Mavi, a limpar o sangue da sua bochecha. Mas o Roman provavelmente acrescentaria o custo da limpeza do tapete à minha dívida. Uma gargalhada áspera e chocante rompeu da garganta de Declan. Ele gemeu imediatamente, segurando as costelas. Você é torcida, miúda das flores. Sabe disso. Olhe com quem eu vivo. Ela aplicou uma tira de banda adesiva sobre o corte. Declan observou as suas mãos. O seu olhar desceu para sua boca, demorando-se ali no ar quieto e pesado da cozinha. A hostilidade que normalmente irradiava dele tinha desaparecido, substituída por algo muito mais pesado. Algo faminto? Por que fica? Perguntou Declan subitamente. Você é inteligente o suficiente para passar pelas câmaras de segurança. Podia fugir. Victor disse que me encontraria. Eu encontraria, concordou Declan baixinho. Mas por que não tentou? Mavi atirou as compressas ensanguentadas para o lixo. Porque lá fora, sou um alvo para os inimigos do meu pai. Aqui dentro, sou um investimento. Você não quebra os seus próprios brinquedos. Acho que as minhas probabilidades são melhores a brincar de casinha com o diabo. Declan esticou os dedos ásperos e machucados, agarrando uma madeixa de cabelo que lhe tinha caído do clipe. Colocou-o atrás da sua orelha. O toque era chocantemente gentil. Nós não somos o diabo, Mavi. Somos piores. A convocatória veio numa terça-feira. Victor raramente saía da propriedade, orquestrando seu império da sua poltrona de veludo no seu escritório. Mas hoje era diferente. Estava no átrio, a usar um pesado casaco preto, apoiado na sua bengala com ponta de prata. Roman e Declan estavam atrás dele, ambos pesadamente armados. Pega no teu casaco, Mavi, ordenou Victor. Vais conosco? Mavi congelou a meio da escada. Por quê? Porque encontraste a fuga em Boston, respondeu Roman, o seu tom clínico. O homem que dirige os cais, Callahan, concordou em reunir-se. Ele alega que os números são um erro administrativo. Precisamos que você esteja lá para lhe dizer cara a cara como ele nos roubou. Quer que eu seja uma contabilista numa execução mafiosa. A voz de Mavi subiu, o pânico finalmente a perfurar a sua calma cuidadosamente cultivada. É uma negociação, corrigiu Victor suavemente. E você é a prova. Não me façam pedir duas vezes. Uma hora depois, Mavi estava na sala dos fundos de um matadouro desativado na periferia da cidade. O cheiro a sangue velho e lixívia era tão espesso que se podia sentir o gosto. Victor sentou-se a uma mesa de metal enferrujada. Roman estava ao seu ombro direito. Declan andava de um lado para o outro junto às pesadas portas de aço. Mavi estava posicionada ligeiramente atrás de Roman, agarrando uma pasta de couro com folhas de cálculo impressas como um escudo. As portas abriram-se. Callahan entrou. Era um homem grande e suado, ladeado por 4 executores tatuados. Parecia nervoso. Tinha razão para estar. Callahan, sente-se, disse Victor, a puxar uma cadeira. Arranhou o cimento no chão. Isto é um mal-entendido. O consumo de combustível é um sintoma, interrompeu Victor, a voz a baixar a temperatura na sala. Não olhou para Callahan. Olhou para a parede. Mavi, lê o resumo. Mavi deu um passo à frente. As suas pernas pareciam de chumbo. Abriu a pasta. De abril a outubro, o consumo de combustível na Rota 4 foi 20% inferior ao peso da carga exigida, correspondendo aos carimbos de data por hora da autoridade portuária. 72 caixas contornaram a alfândega. A discrepância ascende a aproximadamente 3 milhões de euros em ativos desviados. O rosto de Callahan ficou vermelho. Um roxo feio e mosqueado. Olhou para Mavi.
Quem diabos é esta? Trazes uma secretária para me desrespeitar. Trouxe a miúda que te apanhou, disse Victor, finalmente virando os seus olhos pálidos para o homem. Tu deve-nos 3 milhões, Callahan, mais uma penalidade pela ofensa. Callahan olhou para eles. O silêncio esticou-se, tenso e frágil. Então Callahan sorriu. Era um sorriso doentio e desesperado. Não vos devo nada, cuspiu Callahan. Baixou a mão debaixo da mesa. Tudo aconteceu num borrão caótico e Roman agarrou o colarinho de Maeve, puxando-a violentamente para trás, mesmo quando a mesa se estilhaçou. O fogo de artifício irrompeu, um estrondo percussivo ensurdecedor dentro das paredes de cimento. Maeve atingiu o chão com força. O ar saiu-lhe dos pulmões, poeira e fragmentos de cimento choveram. Roman ficou sobre ela, a sua pistola a ladrar 2 vezes. 2 dos homens de Callahan caíram. Declan era um borrão de movimento. Não usou uma arma. Arremessou-se contra o maior executor de Callahan, cravando uma faca de combate sob as costelas do homem. Tira-a daqui, ladrilhou Victor por cima do barulho, incrivelmente calmo, sentado na sua cadeira embora tivesse sacado um revólver compacto. Roman puxou Maeve pelo braço. Move-te. Correram em direção à saída traseira. Uma bala estilhaçou a lâmpada fluorescente de cima, mergulhando a sala numa escuridão intermitente e caótica. Maeve não conseguia ouvir nada por cima do zumbido nos seus ouvidos. Mais homens entraram pelas portas da frente. Callahan tinha trazido um exército. Era uma emboscada. Roman, flanco direito, rugiu Declan, largando a sua faca ensanguentada e sacando uma pistola pesada. Roman empurrou Maeve para trás de um pilar de aço enferrujado. Fica quieta. Não te moves. Saiu, a abafar o fogo. Maeve pressionou as mãos sobre os ouvidos. Encolhendo-se numa bola. O cheiro a pólvora era... Observou paralisada enquanto os 3 homens que a possuíam travavam uma guerra à sua frente. Moviam-se com uma sinergia aterradora. Roman era preciso, letal, Declan era força bruta e devastadora. Victor, apesar da idade, ancorava a sala, disparando tiros calculados que nunca falhavam. Mas eram demasiado muitos. Uma bala atingiu o ombro de Roman, fazendo-o girar para trás. Ele praguejou, ajoelhando-se, mas continuou a disparar. Declan viu isso. Rugiu, rompendo a cobertura para desviar o fogo do Roman. Saltou sobre uma viga de metal caída, disparando num homem no peito. Mas outro executor saiu das sombras das câmaras frigoríficas. O homem levantou uma espingarda, apontando diretamente para as costas de Declan. Maeve não pensou. As folhas de cálculo, a dívida, a situação de refém, tudo desapareceu. Se eles morressem, Callahan apanhava-a. Arrancou para a frente, agarrando um pesado gancho de carne de ferro que tinha caído da calha do teto. Balançou-o com tudo o que tinha. O pesado ferro conectou-se com as costas do joelho do executor com um estalo doente. O homem gritou, a perna a ceder. A espingarda disparou para o teto, chovendo faíscas sobre eles. Declan virou-se, a arma levantada instintivamente, mas parou ao ver Maeve de pé sobre o homem a contorcer-se, o peito a arfar, o gancho de ferro ainda agarrado nas suas mãos ensanguentadas. Ele não hesitou. Deu um tiro na cabeça do homem, silenciando o grito. O tiroteio parou abruptamente. A sala estava pesada com fumo e o cheiro metálico de sangue fresco. Callahan estava morto, sentado sobre a mesa enferrujada. 7 dos seus homens jaziam no chão. Declan olhou para Maeve. Roman levantou-se lentamente, agarrando o ombro ensanguentado, os olhos arregalados enquanto olhava para ela. Estás ferida? A voz de Victor cortou o silêncio que zumbia. Estava ileso, a tirar pó de cimento do casaco. Não, sussurrou Maeve. As suas mãos tremiam tanto que deixou cair o gancho. Caiu no chão com um estrondo. Declan passou por cima do corpo dela e agarrou-a pelos ombros. As suas mãos estavam cobertas de sangue, manchando seu camisola. Ele inspecionou-a de cima a baixo, freneticamente, a verificar se havia buracos de bala. Sua idiota, disse Declan, a voz embargada por uma emoção que ela nunca tinha ouvido antes. Quebraste a cobertura. Ele ia atirar em ti, conseguiu dizer ela, os dentes a bater devido ao crash de adrenalina. Roman aproximou-se. Olhou para o homem que ela tinha aleijado, depois para ela. A máscara clínica e desapegada tinha desaparecido completamente. Salvaste a vida dele.
Mavi olhou para os três, cobertos de pó e sangue, rodeados de cadáveres. Se ele morrer, disse Mavi, a voz a tremer, quem é que vai espancar as pessoas que vos devem dinheiro? Declan soltou uma gargalhada sem fôlego e quebrada. Puxou-a para o seu peito, envolvendo-a nos seus braços maciços. Não se importou com o sangue, apenas a abraçou. Romão observou-os, a mandíbula apertada, a mão pressionada contra o ombro ensanguentado. Victor estava ao fundo, apoiado na bengala, uma realização profunda e arrepiante a instalar-se nas suas feições. O livro-razão estava fechado, a dinâmica tinha mudado permanentemente. A viagem de volta para a propriedade foi silenciosa, mas o silêncio tinha uma textura diferente. Já não era o silêncio opressivo de cativos e uma cativa. Era o silêncio pesado e zumbidor de sobreviventes numa trincheira. O médico particular da propriedade encontrou-os na garagem. O ombro de Roman era uma ferida de saída limpa através e através. Declan tinha costelas doridas e um arranhão superficial na coxa. Victor estava inteiramente ileso. Mavi foi levada para uma baía médica imaculada na cave. Uma enfermeira limpou os cortes superficiais nas suas mãos. Tinha rasgado as palmas das mãos a balançar o gancho de ferro enferrujado. Uma vez que foi enfaixada, foi deixada sozinha na sala estéril. Sentou-se na beira da mesa de exame, a olhar para os azulejos brancos do chão. A sua mente repetia a violência, o som da espingarda, a forma como Roman sangrava, a forma como Declan a abraçou. A porta abriu-se. Roman entrou. O seu braço esquerdo estava em tipóia preta. Tinha trocado o seu fato ensanguentado por uma camisola de cachemira escura e calças largas. Parecia pálido, mas os seus olhos eram aguçados. Não falou imediatamente. Caminhou até o balcão de aço inoxidável, pegou numa garrafa de água, abriu-a e entregou-lhe. Mavi pegou nela com as mãos enfaixadas. Obrigado. Devo-lhe uma dívida, disse Roman baixinho. Encostou-se ao balcão, virado para ela. Arriscou a sua vida pelo meu irmão de armas. Saiu da cobertura. Podia ter morrido. Eu entrei em pânico. Não entrou. Pânico é congelar. Pânico é fugir. Você pegou numa arma. O olhar de Roman varreu o rosto dela, traçando as suas feições como se a estivesse a ver pela primeira vez. Eu calculei o seu valor com base na sua inteligência. Falhei em considerar a sua coragem. Está a recalcular o meu principal, Roman? Perguntou ela, um tom cansado e cínico a voltar à sua voz. A dívida é irrelevante, ecoou a voz de Victor da porta. Mavi levantou os olhos. Victor estava ali, lançando uma longa sombra na sala clara. Declan estava mesmo atrás dele, uma nova ligadura visível sob a sua t-shirt escura. Parecia maciço na porta, os seus olhos fixos intensamente em Mavi. Victor entrou na sala, a ponta de borracha da sua bengala a ranger levemente contra o linóleo. A marca do seu pai era um pedaço de papel. Comprou a sua presença, não comprou a sua lealdade. O que aconteceu hoje, isso não pode ser comprado. O que quer dizer? Perguntou Mavi, o coração a acelerar freneticamente. Significa, disse Declan, passando por Victor, a voz um murmúrio baixo. Que você já não é uma garantia, você já não é uma refém. Então deixem-me ir, desafiou Mavi, olhando entre os três. Ninguém se moveu. O ar na sala tornou-se instantaneamente pesado, denso com uma tensão sufocante. Roman afastou-se do balcão. Caminhou lentamente até ela, parando apenas quando seus joelhos quase lhe roçavam. Não podemos fazer isso. Por quê? Porque sabe demasiado, declarou Victor pragmaticamente. Porque não te deixo, rosnou Declan, a mandíbula a apertar-se. Aproximou-se de Roman. Mavi olhou para os homens que a rodeavam. Eram um tríade de violência, poder e riqueza. Durante meses mantiveram-na à distância, uma ferramenta para ser usada e eventualmente descartada. Mas o sangue derramado hoje tinha agido como um agente de ligação. Tinha-na visto mostrar os dentes. Tinha-na visto entrar no fogo com eles. Vocês não me possuem, sussurrou Mavi, embora as palavras carecessem da sua convicção habitual. Roman esticou a mão não ferida. Tocou na sua bochecha, o polegar a roçar levemente numa mancha de terra que ela não conseguira lavar. O toque era elétrico, enviando um arrepio pela sua espinha. Não, concordou Roman suavemente, os olhos a encontrarem os dela. Nós não te possuímos. Nós reivindicamos-te.
Reivindicar requer o meu consentimento, retrucou ela, lutando contra o súbito e aterrador flatter no seu estômago. Você empunhou um gancho de carne contra um homem com uma espingarda apontada para salvar a minha vida, apontou Declan, inclinando-se. Cheirava a álcool estéril e sabão limpo, um forte contraste com o sangue de horas atrás. Você já consentiu, Maeve. Você apenas ainda não admitiu para si mesma. Victor observou a troca com olhos pálidos e calculistas. Não interveio. Estava a gerir os seus ativos e percebeu que o ativo se tinha tornado o fulcro da sua organização. Você vai mudar-se da ala leste, instruiu Victor suavemente. Você vai ocupar a suíte principal no nosso andar. Você já não responderá aos guardas. Eles responderão a você. Você está sob a nossa proteção, total e incondicionalmente. Maeve engoliu em seco. Uma jaula dourada continua a ser uma jaula, Victor. É uma fortaleza, corrigiu Roman. A mão dele desceu do seu rosto. E você já não é uma prisioneira nela. Você é arquiteta. Estavam a mudar as regras do jogo. Não a estavam a libertar. Estavam a puxá-la mais fundo para o labirinto, oferecendo-lhe poder em vez de liberdade. A parte aterradora era que ela não odiava a ideia. A raiva e a traição que guardava em relação ao seu pai tinham desaparecido, deixando uma ambição fria e dura no seu lugar. Se eles queriam torná-la rainha no seu submundo, ela aceitaria a coroa, mas certificaria-se de que lhe servia perfeitamente. Quero as contas de Boston, disse Maeve, a quebrar o silêncio. Roman piscou os olhos. Declan soltou um silvo baixo. Callahan está morto, continuou Maeve, erguendo o queixo. A infraestrutura dele está uma confusão. Os federais vão estar a rastejar por esses manifestos de manhã. Eu conheço os números, eu conheço as raízes. Posso arranjar isso antes que se espalhe para a propriedade. Victor inclinou a cabeça, um sorriso genuíno, raro e aterrador, a pairar nos seus lábios. Você quer gerir a nossa logística? Quer um terço do lucro bruto desse setor depositado numa conta privada em meu nome, contrapôs Maeve, olhando diretamente para Victor. Eu arranjo a sua confusão, eu obtenho capital próprio. Não sou empregada, sou parceira. Declan começou a rir. Era um som alto e genuíno que ecoou pelas paredes estéreis. Deus, ela é implacável. Os olhos de Roman escureceram com desejo cru e indisfarçado. Olhou para ela não como um problema a ser resolvido, mas como uma igual. Um terço é muito. Um quarto, 30%, negociou Maeve, o coração a bater contra as costelas. Feito, concordou Victor antes que Roman pudesse argumentar. Bateu com a bengala uma vez no chão. Bem-vinda à família, Maeve. Deixaram-na lá para descansar, mas o quarto parecia diferente depois de eles saírem. Já não era uma cela, era uma sala de guerra. Maeve olhou para as suas mãos enfaixadas. Tinha sido abandonada pelo pai, vendida por 1 milhão de euros e arrastada para o inferno. Mas o inferno, ao que parecia, era gerenciável se aprendesses a negociar com os demônios. Já não era uma miúda das flores. Era uma chefe e ia sugá-los até a última gota. A suíte principal cheirava a cedro e a café expresso caro. Maeve ficou junto às janelas do chão ao teto, a olhar para as falésias congeladas. Usava um blazer de carvão feito à medida que espelhava o de Roman, o cabelo preso num nó severo. Tinham passado 3 semanas desde o banho de sangue no matadouro. Fiel à sua palavra, Victor mudou-a da ala leste. Era agora o centro geográfico da dinâmica de poder da propriedade. A suíte de Roman ficava à sua esquerda, a de Declan à sua direita. Victor ocupava todo o andar acima deles. Estava isolada por eles, guardada por eles e cada vez mais financiada por eles. Virou-se de volta para a enorme secretária de vidro que dominava a sala. 4 monitores brilhavam na luz fraca da manhã. A rede de logística de Boston era uma carcaça em decomposição, e ela era o abutre a limpá-la. Callahan deixara para trás uma confusão de subornos não pagos, empresas fictícias fantasmas e uma equipa de trabalhadores portuários aterrorizados que não sabiam a quem obedecer. Maeve não lhes enviava ordens. Envava-lhes folha de pagamento. Dobrou a sua taxa horária e eliminou a gestão intermédia. Lealdade comprada com sangue era volúvel. Lealdade comprada com depósitos diretos era absoluta. A porta abriu-se. Declan entrou. Já não se dava ao trabalho de bater.
Estava vestido com calças de ganga escuras e uma pesada camisola de lã, carregando um prato de torradas e uma caneca de café preto. Colocou-a sobre a secretária de vidro, bem em cima de um esquema impresso da autoridade portuária. Come, ordenou Declan. Estou a rever os horários alfandegários do Cais Fort, disse Maeve, sem desviar os olhos do ecrã. Declan esticou a sua mão maciça, cobrindo seu rato, parando seus movimentos. Debruçou-se sobre o ombro dela. O calor que irradiava dele era um forte contraste com o vidro frio da secretária. Você está a olhar para esse ecrã desde as 4 da manhã, observou Declan. A sua voz era baixa, uma vibração áspera contra o seu ouvido. As caixas não vão a lado nenhum. Miller está em cima delas. Miller era o antigo tenente de Callahan. Tinha sobrevivido à purga por estar fora da cidade e agora estava a tentar usar os envios paralisados para negociar o seu próprio assento à mesa. Estava a reter 40 milhões de euros em eletrônicos não tributados como reféns nos cais. Miller é um idiota, disse Maeve, recostando-se contra o peito sólido de Declan. Não se apercebeu de que o estava a fazer até que o braço dele caiu casualmente à volta da sua cintura, ancorando-a. Ele pensa que tem um ponto de estrangulamento. Ele não se apercebe que eu controlo os números de encaminhamento do sindicato de caminhões. Ele pode segurar as caixas no cais o ano todo. Sem os meus caminhões, elas apodrecem no ar salgado. Roman entrou um momento depois. Estava ao telefone a falar rápido italiano fluente. Desligou, atirando o aparelho para um dos sofás de couro. O seu braço esquerdo estava fora da tipóia, embora ainda o movesse com rigidez calculada. O representante do sindicato concordou com o congelamento, anunciou Roman, caminhando para a secretária. Olhou para o braço de Declan à volta de Maeve, os olhos a escurecerem uma fração, mas não objetou. Nenhum caminhão se move para dentro ou para fora do Cais 4 até que Miller capitule. Ele não vai capitular, disse Maeve. Pegou no café que Declan lhe trouxera e tomou um gole. Estava amargo, exatamente como ela precisava. Ele é da velha guarda. Ele pensa que, por ser mulher e por ter começado como garantia, eu vou hesitar se ele ameaçar violência. Roman encostou-se à borda da secretária, cruzando os braços. Ele ameaçou queimar as unidades de armazenamento. Deixá-lo, respondeu Maeve friamente. Os eletrônicos são segurados através da nossa própria empresa fictícia. Se ele os queimar, reclamamos a perda, lavamos o pagamento do seguro através da Skeyman, e Miller leva a culpa pelo incêndio. Ele faz a nossa lavagem de roupa por nós. Roman olhou para ela. Um sorriso lento e profundamente apreciativo espalhou-se pelo seu rosto. Era o olhar de um homem que acabara de encontrar um diamante numa mina de carvão. Você construiu um plano de contingência. Eu construí uma armadilha, corrigiu ela. Mas ainda temos de ir a Boston. Declan enrijeceu atrás dela. Não, você não sai da propriedade. Miller precisa de uma cara para se render, argumentou Maeve, rodando a cadeira para os encarar a ambos. Se o Victor for, isso eleva Miller. Se vocês dois forem, é uma ameaça física, e os homens dele podem entrar em pânico e atirar. Se eu for, é uma ofensa. Diz-lhe que ele não vale os chefes, só vale o contabilista. Um contabilista em quem ele pode querer dar um tiro, Declan rosnou. Não se eu estiver atrás de ti, disse Maeve baixinho. O silêncio na sala esticou-se. Declan olhou para Roma. Uma conversa silenciosa passou entre eles. Uma negociação de risco e ele tem razão. A voz de Victor flutuou da porta. Estava encostado à sua bengala, perfeitamente arranjado num fato de 3 peças. Miller opera com ego. Maeve opera com dados. O ego estilhaça-se, os dados não. Victor entrou completamente na sala, os seus olhos pálidos fixos em Maeve. Você irá a Boston. Você falará pelo sindicato. Roman esvaziará suas contas. Se ele levantar a mão para você, Declan esvaziará o seu crânio. Está claro? Maeve levantou-se. O medo que antes a paralisava tinha desaparecido. No seu lugar estava uma adrenalina fria e aguçada. Arrumem uma mala, disse Maeve à sala. Temos um voo para apanhar. O armazém de Boston estava gelado. O vento do porto chicoteava através das paredes de metal corrugado, carregando cheiro a peixe morto e escape de diesel. Maeve sentou-se à cabeceira de uma mesa dobrável enferrujada.
Roman ficou à sua direita, a usar um casaco de caxemira, as mãos apoiadas levemente nos bolsos. Declan ficou à sua esquerda, braços cruzados, a lançar olhares penetrantes aos homens que estavam do outro lado. Miller sentou-se na extremidade oposta da mesa. Era um homem magricela e nervoso, com uma teisma e um casaco de cabedal demasiado grande. Tinha trazido 6 homens consigo. Pareciam frios e miseráveis. Não negocio com secretárias, disse Miller com um escárnio, embora os seus olhos esvoaçassem nervosamente para a moldura maciça de Declan. Bom, disse Maeve. Não levantou a voz, abriu uma elegante pasta de couro. Porque isto não é uma negociação, é um despejo. Miller soltou uma gargalhada áspera. Acha que pode simplesmente entrar nos meus cais? Não são os seus cais, interrompeu Maeve suavemente. Deslizou um papel pela mesa. Você aluga-os à cidade. Ou melhor, uma empresa fictícia chamada Apex Holdings aluga-os. Às 9 da manhã de hoje, a Apex Holdings foi adquirida por uma empresa-mãe. A minha empresa. Eu sou a sua senhoria, Miller. Miller parou de rir. Olhou para o papel. Você deve 3 meses de renda atrasada, continuou Maeve, a voz desprovida de empatia. Você está em cumprimento de contrato. A autoridade portuária já foi notificada para congelar as suas licenças operacionais. Além disso, o sindicato de caminhões colocou os seus capatazes na lista negra. Você não pode mover uma única caixa deste cais. Eu vou queimar tudo, ameaçou Miller, batendo com o punho na mesa. Os seus homens mexeram-se desconfortavelmente, as mãos a descerem para os cintos. Declan deu meio passo à frente. O som das suas pesadas botas no cimento soava como um martelo a cair. Os homens de Miller congelaram. Se queimar as caixas, cobramos o seguro, declarou Roman suavemente, tirando as mãos dos bolsos para revelar uma pistola suprimida pousada casualmente na sua coxa. E o chefe dos bombeiros rastreará o acelerador até você. Passará o resto da sua vida na prisão federal. Maeve cruzou as mãos sobre a mesa. Você não tem alavancagem, Miller. Não tem dinheiro. Não tem caminhões. A partir deste exato segundo, você nem sequer tem um emprego. Miller olhou para ela, o rosto pálido, o suor a formar-se na testa, apesar da temperatura congelante. Olhou para os seus homens. Estavam a olhar para as saídas. Sabiam reconhecer um navio a afundar-se quando viam um. O que você quer? Murmurou Miller, a luta a esvair-se completamente dele. Quero as chaves dos escritórios de carga, disse Maeve. Quero que os seus homens carreguem os nossos caminhões e depois quero que você saia de Boston. Se alguma vez mostrar a sua cara perto da nossa rede de logística novamente, não enviarei um aviso de despejo, enviarei o Declan. Miller engoliu em seco. Enfiou a mão no bolso, tirou um pesado anel de chaves e atirou-o para a mesa. Caiu ruidosamente sobre o metal enferrujado. Levantou-se, derrubando a cadeira para trás, e saiu sem outra palavra. Os seus homens seguiram-no instantaneamente. As pesadas portas do armazém fecharam-se, deixando os 3 sozinhos no espaço cavernoso. Maeve soltou um longo e lento suspiro. As suas mãos tremiam um pouco. Roman pegou nas chaves. Olhou para ela, uma profunda reverência nos seus olhos aguçados. Checkmate! Eu o disse, murmurou Declan, abanando a cabeça. Parecia quase completamente confuso. Nem um tiro disparado, apenas enterrado em papelada. Maeve levantou-se, a fechar a pasta de couro. O crash de adrenalina atingiu-a de uma só vez, fazendo as suas pernas fraquejar. Cambaleou ligeiramente. Declan estava lá instantaneamente. Agarrou-a pela cintura, puxando-a firmemente contra si. O cheiro a óleo de arma e a lã pesada envolveram-na. Ele não a largou. Estou bem, sussurrou Maeve, embora se apoiasse pesadamente no seu peito. Roman aproximou-se, esticou os dedos frios, inclinando gentilmente o seu queixo para cima. As luzes industriais lançavam sombras duras sobre o seu rosto, mas os seus olhos ardiam. Você é espetacular, murmurou Roman. Não pediu permissão. Debruçou-se e pressionou os lábios nos dela. Não foi um beijo gentil. Foi possessivo, uma marca. Tinha gosto a ar frio e adrenalina crua. Maeve engasgou-se, as mãos a agarrarem instintivamente as lapelas do seu casaco. Beijou-o de volta, derramando meses de terror, sobrevivência e triunfo árduo na conexão. Quando Roman se afastou, manteve a testa apoiada na dela. O aperto de Declan na sua cintura apertou.
Puxou-a ligeiramente para trás, forçando Roman a recuar, mas não deixou Roman sair do círculo. A mão de Declan enroscou-se no cabelo na nuca de Maeve. Inclinou a sua cabeça para trás e tomou a sua boca, o seu beijo, mais áspero, desesperado, com gosto a fumo e devoção não expressa. Maeve fechou os olhos, completamente sobrecarregada, completamente ancorada. Tinha sido vendida a monstros. Mas eles já não eram monstros para ela. Eram o seu escudo-espada e o seu santuário. Partilhavam tudo, o seu império, a sua violência, e agora ela. Ela não se sentia como propriedade dividida entre ladrões. Sentia-se como o sol em torno do qual todos orbitavam. Vamos para casa, disse Roman baixinho, a voz ligeiramente rouca. Caminharam até o SUV à espera. Maeve sentou-se no meio do banco de trás, o braço pesado de Declan estendido sobre os seus ombros. A mão de Roman pousada firmemente no seu joelho. Já não era a miúda das flores a tremer na chuva. Era a rainha do sindicato. A primavera finalmente descongelou a propriedade. Os jardins estavam a florescer, um toque vibrante de cor contra as pesadas paredes de pedra. Maeve estava na estufa, a beber chá com Victor. Ele estava a rever as projeções trimestrais que ela tinha finalizado naquela manhã. Boston estava a funcionar sem falhas. Os lucros subiram 40%. A sua conta privada atingiu 8 dígitos há 2 semanas. Você otimizou as rotas de Montreal, observou Victor, a virar uma página. Eficiente. Roman não teria conseguido negociar a redução de tarifas que você garantiu. Roman usa ameaças, disse Maeve, a tomar um gole de chá. Eu uso lacunas fiscais, ambos funcionam, mas a minha deixa menos bagunça. Victor riu, um som seco e áspero. De facto. Um dos guardas de perímetro entrou na estufa, parecia tenso. Chefe, temos uma situação no portão principal. Victor não levantou os olhos do livro Razão. Resolva. É o Richard, senhor. Ele ativou os sensores de perímetro. Ele exige falar com Victor. Diz que quer comprar a sua filha de volta. A temperatura na sala caiu drasticamente. Victor fechou lentamente o livro Razão. Olhou para Maeve. A mão de Maeve congelou a meio caminho da boca. Por um segundo, o fantasma da rapariga aterrorizada na viela cintilou no seu peito. O homem que a tinha vendido. O homem que tinha usado a sua vida como ficha de póquer. Então o sentimento desapareceu, substituído por uma apatia fria e oca. Tragam-no para o pátio, disse Maeve ao guarda. A sua voz era firme, completamente desprovida de emoção. O guarda olhou para Victor em busca de confirmação. Victor deu um único aceno curto. 10 minutos depois, Maeve estava nas escadas da frente da propriedade. O sol da tarde estava quente, mas a brisa carregava um arrepio. Victor estava à sua direita, apoiado na bengala. Roman e Declan tinham saído da ala oeste assim que ouviram. Estavam ligeiramente atrás dela, flanqueando-a como gárgulas gêmeas, os seus rostos esculpidos em pedra. 2 guardas arrastaram Richard para o pátio de gravilha. Ele parecia péssimo. Estava magro, as suas roupas caíam dele em dobras sujas, e as suas mãos tremiam violentamente. Claramente, tinha passado os últimos 8 meses a perseguir o mesmo pico que o tinha cegado em primeiro lugar. Levantou os olhos, a entrecerrar os olhos contra a luz do sol. Quando viu Maeve, os seus olhos arregalaram-se. Ela não usava roupas baratas. Usava uma blusa de seda branca feita à medida e calças de cintura alta, um colar de diamantes pousado na garganta, um presente de Roman. Parecia radiante, parecia poderosa. Maeve, engasgou-se Richard, a rastejar de joelhos na gravilha. Maeve, meu Deus, você está viva. Olhou para além dela, para os 3 homens que estavam na sua sombra. Victor, eu tenho dinheiro. Bem, eu tenho um fiador, eu consigo dinheiro. Eu vim acertar a dívida. Eu vim buscar a minha filha. Victor não falou, simplesmente olhou para Maeve. Era o espetáculo dela. Maeve desceu as escadas de pedra. Os seus saltos batiam ruidosamente no pavimento. Parou a 3 metros do homem que lhe dera a vida e depois tentara destruí-la. Você não veio buscar-me, Richard, disse Maeve. A sua voz era plana a carregar perfeitamente no pátio silencioso. Você ficou sem crédito. Você percebeu que as únicas pessoas que lhe podiam emprestar dinheiro são as que já possuem o meu papel. Você pensou que podia alavancar-me novamente. O rosto de Richard desfez-se numa máscara de patética desespero. Não, Maeve, querida, por favor. Eu cometi um erro. Eu estava doente.
Já estou melhor. Podemos ir embora. Podemos começar de novo. Esticou uma mão na direção dela. Não sacou de uma arma, mas desceu, colocando a sua moldura maciça entre Maeve e o seu pai. A pura violência que irradiava de Declan fez Richard estremecer e puxar a mão para trás. Declan, disse Maeve suavemente. Declan olhou para trás dela. Queria quebrar o pescoço do homem, mas viu a autoridade calma no... Lentamente, relutantemente, Declan recuou, dando-lhe o palco. Não sentiu nada, nem raiva, nem tristeza. Era apenas um estranho ajoelhado na terra. A dívida está paga, disse Maeve a ele. Os olhos de Richard acenderam-se com esperança frenética. Você pagou-a, você ganhou-a. Não, corrigiu Maeve suavemente. Eu comprei o banco. Virou-lhe as costas, subindo as escadas para ficar ao lado de Romana e Victor. Olhou para os portões da propriedade, depois de volta para o homem a tremer na gravilha. Você tem 30 segundos para sair da minha propriedade, declarou Maeve, a voz a soar com finalidade. Se alguma vez voltar, se alguma vez disser o meu nome novamente, não deixarei o Declan lidar com você. Eu mesma lidarei com você. Richard olhou para ela, horrorizado. Olhou para os 3 homens terríveis que estavam atrás dela, percebendo a verdade. Ela não era sua cativa, era sua igual. Agarrou-se aos pés e correu em direção aos portões abertos, sem olhar para trás. Maeve observou-o desaparecer. A última ligação à sua antiga vida foi cortada. Romana esticou-se, a mão a deslizar suavemente à volta da sua cintura. Declan aproximou-se do seu outro lado, a mão pousada pesadamente, tranquilizadora, no seu ombro. Victor sorriu, uma expressão rara e genuína de orgulho, e bateu com a bengala na pedra. Entraram novamente na propriedade juntos. As pesadas portas de carvalho fecharam-se, selando a fortaleza. A miúda das flores estava morta. A rainha estava em casa. Gostou de como Maeve virou o jogo e assumiu o controle do sindicato. Se este romance sombrio e cru manteve na ponta da cadeira, clique no botão de like e subscreva para mais histórias em áudio. Lançamos novos romances de máfia intensos e tramas de vingança todas as semanas. Deixe um comentário abaixo dizendo qual dos 3 chefes, Roman, Declan ou Victor, foi o seu favorito. Não se esqueça de partilhar este vídeo com outros leitores de Dark Romance. Fique atento porque o submundo nunca dorme, e a nossa próxima história é ainda mais implacável.